Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mohammed. Neste vídeo eu vou falar com vocês como os egípcios acham sobre o Brasil e sobre os brasileiros. Então, gente, antes de começar, não esqueçam de dar o like e se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no meu canal. Então, gente, vamos começar. E o assunto de hoje é como os egípcios acham sobre o Brasil. Então, gente, no início eu quero dizer para vocês que cada povo, quando acha sobre as outras culturas, a gente geralmente acha sobre as coisas principais, as coisas comuns sobre cada país. Por exemplo, eu não falei muito com pessoas do Japão, mas se alguém me pergunta o que você acha sobre o Japão e sobre os japoneses, geralmente o que vem na minha mente, o Japão sim, é um país muito longe, é um país onde tem muitas regras, as pessoas seguem muito rígido as regras. Tem, por exemplo, o sushi, a comida sushi. Então, gente, neste caso eu achei sobre o Japão as coisas principais. Mas eu pessoalmente não sei falar muito sobre os japoneses, não conheço muito sobre eles. Então, para conhecer melhor, eu tenho que falar com eles, tenho que conversar. E também, se eu sei falar também o japonês, isso vai me ajudar muito de interagir e saber mais sobre essa cultura, esse povo. Então, gente, vamos voltar para o nosso assunto de hoje, o Brasil. Sim, então, gente, aqui no Egito, quando as pessoas ouvem o país Brasil, eles geralmente acham sobre as coisas gerais. É a mesma coisa. Por exemplo, o futebol é a coisa mais importante, mais conhecida sobre os Brasil. Por exemplo, Neymar, isso. Então, gente, essas são as coisas famosas que cada egípcio sabe sobre o Brasil. Tem outras pessoas que acham sobre o Brasil, por exemplo, que os brasileiros, as mulheres brasileiras são sexys, têm mentalidade aberta. Eles acham também que as brasileiras são muito fáceis de fazer sexo e essas coisas. Eu também um dia falei com meu pai e disse para ele que eu quero casar com uma brasileira. Ele me disse, não, você não pode casar com uma brasileira porque elas têm mentalidade aberta, elas são rudes, essas coisas. Então, gente, isso, na minha opinião, é uma coisa geral, que cada povo tem preconceitos sobre as outras culturas. Mas eu quero dizer para vocês que para conhecer cada nação, cada povo, vocês têm que entrar sempre em contato com eles. Tipo, aprender a língua deles. Isso, na minha opinião, é a coisa mais importante para entender e conhecer muito sobre os outros povos. Por exemplo, quando a gente mencionava antes o exemplo do Japão. Vocês já sabem que os japoneses, a maioria deles, eles não sabem falar inglês. Mas para vocês conhecerem mais sobre os japoneses, se vocês aprendem esse idioma, vocês vão conhecer e saber mais sobre eles. Isso é a mesma coisa que aconteceu comigo com o Brasil, porque antes de estudar o português, eu não sabia nada sobre os brasileiros, a parte de coisas principais, por exemplo, o futebol, que os brasileiros gostam de assistir, que eles são bons com esse esporte de futebol, mas eu não sabia nada sobre o povo brasileiro, sobre o caráter deles. O que me ajudou muito com isso é o idioma, porque vocês já sabem que a maioria do povo brasileiro, eles não sabem falar outros idiomas. A maioria deles falam só português. Então, quando eu comecei a estudar o português, eu comecei a entender e conhecer mais o povo brasileiro, a cultura deles, muitas coisas também. Por exemplo, os estados, as cidades brasileiras, os costumes, essas coisas.
Então, gente, para poder conhecer melhor cada povo, vocês têm que interagir sempre com eles, aprender o idioma deles. Isso. Então, gente, muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais.